Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Piqui Jurídico Podcast. Eu sou Frederico Gomes, advogado, host, apresentador do Piqui, e aqui comigo Cristiane Prado, advogada e mentora. Roda a vinheta! Sempre quis falar isso. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É um crime compensa para Vossa Excelência. Inclusive, se você quiser ir para casa do caralho, vá também, Vossa Excelência. Então, doutor, toma um Rivotril. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Tchau, querida. É uma satisfação muito grande poder fazer parte do primeiro episódio do Piqui Jurídico, algo que eu vi ainda sendo idealizado. Parabéns, Fred. Obrigado. Mas vamos fazer a apresentação da convidada. Cristiane Prado, me corrija se eu esquecer ou errar. Advogada, mentora, mãe, esposa, empresária também, sempre, né? Advogada é sempre um empresário também. Esqueci de algum... Influenciadora digital também agora, as redes sociais estão bombando. Esqueci de alguma coisa? Não, porque você colocou esposa. Pronto. Tá perfeito. Enfim, a nossa primeira convidada é extremamente qualificada, não faltam adjetivos para descrevê-la, mas a gente não vai ficar aqui também esse tempo todo rasgando seda, porque não é isso que o povo quer. Vamos dar início efetivamente ao Piqui e, antes de mais nada, agradecer a todos que puderem estar nos vendo, nos assistindo no YouTube, no Spotify. Vamos, aos pouquinhos, vamos crescendo juntos. Tudo que é feito aqui, tudo que será feito aqui é para vocês, é para o entretenimento, para que vocês possam gostar, possam curtir. Vem conosco. Vamos lá, Cristiane, vamos começar, né? E começar do início, sendo bem redundante. Como é que veio o direito para você? Como é que o direito surgiu para você? Tá, o que acontece? Eu passei a minha infância e uma parte da minha adolescência toda ouvindo de professores, de orientadores, dos meus pais, de familiares, que eu seria uma excelente advogada. Eu não entendi muito o porquê, né? Mente bem. Não, talvez eu convenço. É o poder, né, de persuasão, de convencimento. E por ouvir tanto isso, eu acabei criando esse sonho, essa vontade. E não é que virei advogada? Mas agora já vindo mais pra cá um pouquinho. Primeiro curso foi direito ou teve alguma coisa antes disso aí? Não. Gente, eu entrei em 3 faculdades antes de direito. 3? 3. De quê? Eu fiz serviço social, fiz filosofia. Filosofia, olha isso. Um bom tempo. E fiz administração. E aí veio pro direito. 3. Não, Depois eu transferi para direito. A administração ainda, né, parece ali, tem até direito, né? Agora, filosofia, se bem que filosofia também tem no direito. Mas antes disso eu ainda fiz técnico de enfermagem e fiz técnico de farmácia. Você gostava era da faculdade, né? Era do curso. Eu gostava de estudar. Que bom. Mas vamos lá. E o direito propriamente dito, você já passou, já nos colocou. Mas como é que foi o começo da faculdade de Direito? Bom, o meu começo da minha faculdade de Direito não foi fácil. No meu primeiro semestre da faculdade, nós tivemos um professor que era promotor de justiça e eu me recordo que ele mandou a gente comprar um livro. Você estudava comigo, não sei se você vai se lembrar desse fato. E eu não tinha condições de comprar livro, porque, gente, eu era vendedora de celular, eu ganhava um salário mínimo. Eu conseguia o FIES e com o FIES eu conseguia pagar a faculdade, então não sobrava outras coisas. E eu falei para o professor que eu não tinha condições de comprar o livro, que eu queria o livro para tirar cópia. Porque para mim era uma coisa mais natural, mas você pensa, pedir um livro para tirar cópia para um promotor de justiça. E ele virou para mim e falou que eu tinha que desistir da faculdade, que eu era muito pobre, que se eu não tinha dinheiro para comprar um livro, eu não tinha que estar ali.
Meu Deus. E aquele dia eu decidi que eu ia fazer a faculdade de Direito, que eu ia formar e que eu ia mostrar para ele que eu tinha capacidade de estar ali, que eu tinha capacidade de muito mais. Parece que deu certo. Deu. Graças a Deus. Mas e a advocacia? Era o objetivo desde o começo ou como tantos... o objetivo era um concurso público, uma carreira jurídica diferente da advocacia. Como é que foi isso aí? Gente, acreditem, eu queria ser promotora. Promotora de justiça. Promotora de justiça. Eu não queria ser advogada. Ninguém é perfeito, né? promotora Todos erramos de em algum justiça. momento. Inclusive, esse fato que aconteceu comigo com o promotor de justiça, me fez eu ver que eu não iria ser. Não era aquele caminho. Não iria ser. Mas aí no meio da faculdade eu já descobri que para mim só serviria ser advogado. Não queria mais concurso. Como é que foi esse primeiro contato com a advocacia? O meu primeiro contato com a advocacia, assim, gente, o meu início ele é meio polêmico. Escritório modelo da faculdade? Não, de jeito nenhum. Foi antes do escritório modelo da faculdade. Então como? Bem antes do escritório modelo da faculdade, uma pessoa próxima teve um problema trabalhista. Eu nem tinha visto ainda o direito trabalhista na faculdade. Mas aí essa pessoa teve esse problema trabalhista e me lançou um desafio para eu poder fazer a contestação. Era para a empresa. E eu falei, eu vou fazer. E fiz junto com outro advogado. Não, mentira, nem foi junto com outro advogado. Eu fiz sozinho, o outro advogado só assinou. E naquele momento... A OAB não nos ouça, meu Deus. Gente, tem que ser assim. Eu falo para vocês, acadêmicos de direito, vai ficar esperando? Vão atrás dos advogados e vamos pegar as ações e vamos aprender a fazer. Mas nesse momento... Como estagiário, gente, como estagiário. Gente, eu era estagiária, lógico que eu era estagiária. E eu fui muito elogiada. E era um advogado que foi um dos primeiros advogados aqui do estado que assinou a petição, que participou, e ele me elogiou muito. Ali nasceu, para mim, a advocacia e a advocacia trabalhista. É isso que eu ia perguntar. O direito do trabalho veio nessa toada também. Veio nessa Sempre toada. foi o objetivo o direito do trabalho também ou tinha outro objetivo e acabou casando ali com o trabalho? Não, o que acontece? Quando a gente termina a faculdade, a gente quer trabalhar. Né? Mas ali, desde o primeiro contato que eu tive com o direito do trabalho e outras experiências que eu tive sendo trabalhadora. Por exemplo, uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Eu trabalhei no comércio lá de Paraíso. Então, todo mundo sabe que eu ralei muito até conseguir estudar. E eu trabalhei num comércio e esse comércio, o rapaz, ele só me pagava comissão de vendas. Mas aí eu tinha que limpar a loja, eu tinha que fazer serviço de banco. Então, chegava no final do mês... Não dava nem um salário. Não trabalhava vendendo. Não. Então, quando eu fui fazer faculdade, que eu tive a minha primeira experiência com a advocacia trabalhista, eu juntei com a minha história, o que eu já tinha passado, e ali eu decidi que eu ia trabalhar para poder tentar mudar alguma coisa. Perfeito. Ali eu decidi. E no direito do trabalho, patrão ou empregado? Hoje eu advogo para o patrão. Hoje eu advogo para empresas. Mas no início da minha advocacia, eu atuei muito para empregado. Tá? Atuei muito. O que acontece? Eu descobri que eu atuando para empregado, eu não conseguiria mudar a perspectiva das empresas. E eu queria mudar a perspectiva das empresas. Entendeu? Eu queria... ajudar não só aquele funcionário que eu estava pegando aquela ação, mas eu queria mudar a cabeça do empresário para ele valorizar e crescer por meio do funcionário. Gosta de uma missão difícil. Sempre gostei de desafios, sempre. E como é que é? Agora, porque assim, o que eu vejo de fora? Não faço direito do trabalho, na Justiça do Trabalho eu vou só visitar. Mas o que eu percebo de alguns empresários, de alguns patrões, é que às vezes a cabeça é meio difícil, né? Até porque nós temos muitos bons exemplos de empresários bem-sucedidos que já vêm de um longo tempo de atividade e às vezes para mudar a cabeça depois de algum tempo dando certo, por mais que esteja fazendo às vezes alguma coisa errada, mas a princípio vem dando certo. Então, para mudar essa cabeça, para fazer esse empregador, esse empresário perceber isso, às vezes eu vejo que é um pouquinho difícil. No direito de trabalho, como é que é lidar com esse empresário e principalmente com esse empresário já de algum tempo, né? Essa pessoa que já vem já
de alguns anos, às vezes com alguma prática ou outra, que é errada, mas para ele tem dado certo. É muito difícil esse trabalho de colocar o que é certo, o que é errado? Fred, não é fácil. Você é meu sócio, acompanha pequenas coisas, não são muitas, porque como você disse, você não gosta do direito do trabalho. Nada. Odeio. O que acontece? O direito do trabalho ele é muito dinâmico. E com o passar dos anos, as pessoas, os trabalhadores, eles foram buscando informação. Então, antes, a gente lidava de uma forma. Antes, o empresário lidava de uma forma com o funcionário. Hoje, tem que ser completamente diferente. Tudo, desculpa até te cortar, mas na verdade no direito do trabalho tudo muda muito, né? Não só a percepção do empregado hoje, mas a própria legislação trabalhista também, ela muda. Às vezes eu vejo uma reportagem ou outra, mudou 3, 4, uma vez só, assim, coisa de doido. Gente, a legislação trabalhista, ela muda o tempo todo. Primeiro que porque não é só a CLT. Nós temos que obedecer a CLT, súmula, jurisprudência, é tudo. Tem umas letrinhas lá que eu não sei medida nem... provisória, OJ. Isso, essas letrinhas que eu não sei nem orientação jurisprudencial. Por vezes eu não vem na cabeça nem o significado disso. E olha que eu só descobri, gente, o que era orientação jurisprudencial quando eu fui fazer cursinho para passar na OAB. Faculdade não ensina tudo, né? Não, eu entrei dentro do cursinho para fazer a OAB e tô assistindo aula e todo mundo falando OJ, e eu, Jesus, o que é OJ? Estão me xingando de quê? Eu não tinha ideia do que era, mas eu descobri. Então, a prova da OAB, até voltando, foi trabalhista também. Já foi direito trabalhista. Foi tudo direito trabalhista. Gente, eu tirei 98 na minha prova. Não tinha pra onde ir, então. Não tinha que ser o direito do trabalho. Não. Eu fiz a minha segunda fase da prova. Eu não precisei de abrir nem a CLT. Eu não precisei de abrir código. Eu não precisei. Já tava tudo na cabeça. Eu sabia tudo, gente. Eu tirei 98 na minha prova. Isso porque ainda teve um problema na correção. É porque eu não quis entrar com recurso. Era pra ter sido 10. Pelo amor de Deus, com 98 ainda entrar com recurso. Mas eu queria, acha? Tá, mas vamos voltar Voltando ao assunto. A cabeça desse empresário, desse empregador, frente a essa constante mudança legislativa, entendimentos dos tribunais, né? Que o direito do trabalho tem muito a questão dos entendimentos dos tribunais. Eu, às vezes, vejo alguma dificuldade. É isso mesmo? É muito difícil. Porque o que acontece? Veja bem. Vamos pegar um empresário que tem um negócio ali há 20 anos. Tem 20 anos que ele faz aquilo ali. E sempre deu certo. Financeiramente está dando certo. Sim, sempre deu certo. Só que hoje não tem mais como ver a perspectiva de relação empregador e empregado como há 20 anos atrás. Porque mudou muito. Então, antigamente você falava com o funcionário ele tinha medo, não tinha justiça, ele não buscava. Hoje, você fala um negócio pro funcionário, o funcionário já vai no Google, ele já sabe tudo que ele tem direito. O Google é o mal do mundo hoje. Mas de remédio a direito, demais. Tem de tudo. E é muito difícil lidar com esses empresários, porque o que acontece? Vai colocar na cabeça do empresário que hoje é diferente. Não é uma missão fácil, não. Mas tem dado certo? Tem conseguido ajudar? Não, graças a Deus a gente consegue. Porque o que acontece? Quando a gente mostra um aumento de produtividade por uma diferença comportamental, principalmente do empregador, o empregador gosta, porque está aumentando a produção da empresa. É o direito preventivo, que casa em qualquer área do direito. Sim, com certeza. É o direito preventivo, eu costumo dizer. E você sabe, gente, eu não gosto muito do contencioso. Por que eu não gosto do contencioso? Porque se eu vou para o contencioso, eu vou para a briga, eu não faço acordo no meio do caminho de jeito nenhum. Então, quem me conhece sabe o jeito que eu sou. Mas o preventivo, gente, hoje é a alma da advocacia. É a alma da advocacia. Infelizmente, muitos advogados ainda não tomaram conta dessa situação. Mas hoje você consegue evitar problemas judiciais dentro de uma empresa por conta do preventivo. E o que isso de lucro traz para a empresa? A empresa evita prejuízos enormes com o preventivo. É isso. Eu penso muito nisso também, essa dificuldade, às vezes, de um ou outro empresário se atualizar e que, às vezes, eu percebo, né, bem de longe, porque, repito, não é minha área, mas é que aqueles que mudam a mentalidade, aqueles que conseguem pensar diferente, acabam evoluindo ainda mais. Tem uns que estagnam. Tem 20 anos que eu faço isso, mas aí vai chegar num ponto que vai estagnando. Aquele que há 20 anos vem se reinventando
E aí, assim, a visão que eu tenho é que tudo é isso, tudo é reinvenção. O advogado também, né? O advogado que fica parado também acaba que não vai. Fez muito sucesso, mas chega a um ponto que acaba por estagnar. E a pandemia veio deixar isso muito claro. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar agora. A pandemia veio deixar isso muito claro. Então, assim, o que acontece? Tanto para empresários quanto para advogados também. Para qualquer profissão. Aquele que não se reinventa, que não se atualiza, ele fica para trás. Fica no meio do caminho. Ele fica para trás, não tem jeito. Não, perfeito, é isso. É essa visão. E era isso que eu ia te perguntar agora. O efeito da pandemia no apressar disso. Eu entendo e penso que era algo que seria gradativo. A pandemia acelerou isso em pelo menos 10 anos, 5, 10 anos, tranquilamente, né? Agora, vamos falar, a gente pegou esse gancho da atualização, tanto do empregador, do empresário, quanto do próprio empregado dentro da empresa também, né? Esse empregado ele tem que estar sempre se atualizando também do advogado, e aí a gente vai entrar na segunda seara agora também, que você está fazendo, que é a mentoria, perfeito? É isso mesmo? Sim, faço mentoria. Como é que veio com a pandemia também essa coisa da mentoria? Já era algo de antes ou foi esse start que a pandemia trouxe? O que acontece? Eu sempre gostei de contribuir com a educação, tanto aprender como ensinar, né? Eu nunca tive vontade de ser professora de faculdade, nunca. Eu sempre tive uma sacada diferente, uma percepção diferente. Então, desde quando eu comecei a fazer cursinho para a OAB, né, eu comecei a ver que a faculdade é diferente, pós-graduação para mim também é diferente. A gente precisa do quê? A gente precisa da prática. A gente precisa do dia a dia da advocacia. É o que ensina, né? A faculdade, ensina. A gente até costuma brincar que faculdade não ensina, porque, assim, não tem jeito. Eu tenho mais de 10 anos de profissão e eu falo seguramente tudo que eu aprendi foi ao longo desses 10 anos exercendo a advocacia trabalhista. Sim. Eu não aprendi nada na faculdade. Fiz 2 pós-graduação e eu não aprendi nas pós. Sim. Entendeu? Então, dia a dia é o que ensina, não tem jeito. Aí quando veio a pandemia, né, ficou muito mais fácil a gente conseguir levar informação. Então aí nasceu a vontade da mentoria, né? Ótimo. E a mentoria tem para advogado também? Advogado busca essa atualização, digamos assim, me corrija se eu estiver errado, é quase que um estágio de luxo, seria mais ou menos isso? Dá para mal comparar, obviamente mal comparando, dá para dizer nesses termos? Dá. O que acontece? Eu faço mentoria, você sabe, eu sou uma pessoa que eu invisto muito em mentoria. Eu acho que todo mentor, ele precisa ter um mentor. Então, eu tenho 3 mentores hoje, né? Então, eu estou fazendo mentoria para advogados, né? E também sou mentorada. O que é a mentoria? A mentoria, a gente pega na mão da pessoa e, literalmente, a gente leva ela. Né? Alguém pega na sua para te ensinar, você pega na mão de alguém para ensinar. Isso. Então, assim, a mentoria, por que eu acho que hoje, gente, a melhor maneira da gente aprender é através da mentoria? Por que eu invisto em mentoria? Porque você tendo um mentor, qualquer dúvida que você tem processual ou material, você conversa com o mentor, você troca ideia. Então, assim, isso evita os erros do início da advocacia. Sim, muita coisa que a gente errou poderia ser evitado, Muito, com certeza. Se você tem alguém mais experiente para ensinar. Evita os erros, ensina prospecção, tudo. É por isso que eu te perguntei se dá para, mal comparando, um estágio de luxo ali, por assim dizer, né? Você tem, obviamente, um estágio premium, né? Mal comparando para facilitar até mesmo a questão de entendimento. Cristiane, agora vamos lá, é uma parte que eu acho bastante interessante, aí a gente começa a entrar em assuntos mais lá vem coisa. Vamos lá. O marketing jurídico. Obviamente, suas redes sociais hoje a gente vai vendo, estão crescendo vertiginosamente. É TikTok, é Instagram. Dá para crescer no TikTok sem fazer dancinha? Com certeza. Gente, eu tô com quase 10 mil seguidores no TikTok. Sem fazer dancinha? Sem fazer dancinha, e só tem 4 meses que eu tô no TikTok. Porque eu não tava. Então, assim, em 4 meses eu já consegui quase 10 mil seguidores. Perfeito. Mas aí a grande questão que vem com tudo isso. E a OAB?
Porque a gente sabe que, querendo ou não, a OAB, mas, e aí me permita, até mais do que a OAB, os advogados são bastante, ou pelo menos parcela considerável desses advogados, são bastante tradicionais, para não usar outra expressão. Como é que a OAB tem feito algo para melhorar isso, até mesmo para orientar os advogados, o que pode fazer, o que não pode? E a OAB, em resumo? Tá, vamos lá. Nós entramos num assunto polêmico. Não, você me disse que eu podia falar e eu vou falar. Por favor, tem que ter alguma polêmica nisso aqui. Né? Eu vou falar. O objetivo é a polêmica aqui. Vou falar de Estado do Tocantins. Eu estou terminando agora a minha mentoria de marketing jurídico, fiz a mentoria de marketing jurídico, eu busquei antes de começar a fazer. Eu estou vendo uma inércia muito grande da nossa OAB do Tocantins em relação ao marketing jurídico. Tá? Porque assim, eu já vejo os outros estados muito mais avançados. Muito mais avançados. Mas até, desculpa cortar de novo, mas é muita coisa também do próprio advogado, né? Porque, querendo ou não, a OAB é formada por advogados, né? Obviamente. Mas sim, assim, o que eu percebo é que nós temos uma classe muito tradicional, muito antiquada, uma dificuldade terrível de mudança, aquilo que a gente falou agora há pouco do empresário que não evolui. Às vezes existe uma dificuldade, basta a gente perceber, por exemplo, quando foi lançado o EPROC, o que teve de advogado subindo nas paredes porque não queria o papel, né? Agora nas audiências nas audiências virtuais também. Então, tudo que é mudança parece que impacta muito na advocacia, porque é uma advocacia mais tradicional. É isso mesmo? A nossa advocacia do Tocantins, mesmo os novos, tá certo, tem uma galera nova vindo por aí que vai passar por cima da velha advocacia. Vem de trator. Vai passar por cima. Agora, sim, a maioria, se você for olhar, né, amplamente, a maioria, ela ainda é aquela advocacia de anel. Ela ainda é aquela advocacia tradicional. Então, assim, quando eu comecei nas redes sociais, eu ouvi muita coisa. Gente, tinha advogado que mandava mensagem no meu privado dizendo que eu estava sendo a vergonha da advocacia tocantinense. E eu só estava levando informação. Porque eu nunca fiz dancinha. Eu acho que eu fiz dancinha 1 ou 2 vezes. Porque eu sou desengonçada. Teve dancinha ainda? Acho que teve uma. Porque eu sou desengonçada, então não dava certo de fazer dancinha. Mas assim, o que acontece? Eu acho que existe uma falha muito grande. Por quê? Porque hoje, depois que eu comecei, eu tô vendo que tá vindo outras pessoas. Teve alguns antes de mim, que vieram pro marketing, mas ainda não faziam marketing como eu faço hoje. Né? Faziam com uma postagem aqui, outra ali. Eu acho que a minha maneira ainda é um pouco diferente. Eu tô vendo já outros vindo, só que estão vindo da maneira errada. Por quê? Porque falta conhecimento de marketing jurídico. Entendeu? Então, assim, eu tô vendo advogado postando coisa que não pode postar. O que, por exemplo, assim, é o que mais se vê e o que mais é errado. Tá, vamos lá, às vezes não é nem errado no sentido de OAB, mas que não vai resolver em nada, né? Porque o que eu percebo muito isso, houve uma atualização da legislação, né, do regimento da OAB. Com relação à propaganda e tudo mais, deu uma melhorada em alguns pontos. Percebo que muitos advogados não conhecem o novo regulamento, o novo regramento, então falam coisas ainda que não existe mais, mas percebo, mais até do que isso, percebo que tem muito advogado tentando fazer marketing jurídico, mas da maneira errada. No sentido de alcance desse marketing, né? O que eu vejo, mal comparando, Fred, o marketing jurídico aqui no Tocantins está a 8,80. O que é o 8? O 8 é o que fala que o marketing jurídico é aberração. Que o marketing jurídico é uma vergonha para a advocacia tocantinense. E o 80 é aqueles que vêm para redes sociais, mas está fazendo o que não pode. Está sendo contra o regimento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O que fala o estatuto? O que fala o nosso regimento? A gente não pode se autopromover nas redes sociais, né? A gente não pode se autopromover. E a gente vê com frequência muitos advogados postando sentença, postando decisões favoráveis. Eu ganhei a ação. Não pode, né? Não pode nem pelo regimento e nem
não acredito Não que vá vai. surtir um efeito. Entendeu? A pessoa não vai te procurar por conta daquilo ali. O que eu vi esses dias atrás, o pessoal está contratando até influencer digital, né? As famigeradas blogueiras, para ir no escritório dizer que é cliente, fazer propaganda, dizer que o advogado é bom. Eu não vou entrar no mérito, não é meu objetivo aqui, se isso é certo ou errado, né? Frente ao regramento, ao regimento. Não é esse o objetivo da conversa. Isso aí cabe ao OAB dizer se é certo ou errado ou não. O que eu levanto aqui, a minha dúvida é, isso traz algum resultado prático para o advogado? Eu pegar uma blogueira famosa e ir lá no meu escritório e falar, estou aqui com o meu advogado. Será que isso traz efetivamente? Será que isso, vamos lá, sendo bem direto, isso traz cliente? Tá. Eu até acho que não sei o que você assim, pensa. É difícil eu te falar se traz ou não traz, porque é uma coisa que eu não faço, né? Mas eu tô num grupo de mentoria que nós somos hoje, acredito que mais ou menos uns 400 advogados. De todo o Brasil, não do só Brasil do Tocantins. Inteiro. Não, do Tocantins só tem 3, eu e mais 2. Inclusive, meu mentor fala que nós somos as únicas 3 do Tocantins que fez mentoria com ele até hoje. Estamos atrasados. Estamos. Então, assim, a gente conversa muito. É como se fosse uma família. Então, a gente troca experiências. E todo mundo critica esse tipo de posicionamento. Então, assim, você trazer para as suas redes sociais um depoimento de um cliente, a meu ver, é um erro. Não pode. Então, assim, o que acontece? Rede social, marketing jurídico para advogado é só para informação. É para você fazer conteúdo informativo. Esses dias, um advogado me procurou e perguntou para mim se eu conseguia prospectar cliente através das minhas redes sociais. E assim... porque tem postagens com mais de 1 milhão de visualizações, não tem? Não, eu tive uma postagem agora que passou de 1.400.000 de visualizações. 1 milhão, quase 1,5 milhão de visualizações. Foi. Então, uma só. Que deu esse tanto, né? Então, assim, viralizou, veio mais de 1.000 seguidores de um dia para o outro. Né? Então, assim, prospecta cliente? Claro que você prospecta cliente. Sim. Você entendeu? Fazendo da forma correta. É claro. Só que, assim, as minhas redes sociais não é no intuito de prospectar o cliente final. Né? Até porque eu falo de direito trabalhista, né? E fala para o empregador. E lógico que alcança o empregado, porque muitas vezes eu falo coisas que favorecem o empregado. E a minha intenção não é prospectar o empregado, porque eu não advogo para o empregado. Sim. Mas acaba vindo. E a gente manda para os colegas. Sim. Né? Porque eu acho que a advocacia, ela tinha que ser menos egoísta. Mais parceira. E mais parceira, justamente. Perfeito. Então, assim, os parceiros, eles tendem a crescer com mais facilidade. Sim, não, eu penso muito isso. Você divide, é até uma mentalidade antiga, você divide para conquistar. Essa coisa de você querer tudo para você, você vai acabar sem. É mais ou menos isso do que eu vejo. Mas, voltando à questão do marketing jurídico, repito, o que eu vejo é isso. Muita gente fazendo muita coisa que, a meu ver, repito também, independente de ser certo ou errado no sentido do regramento da OAB, não sei. Mas provavelmente não vai prospectar, você não vai demonstrar autoridade no assunto por conta de um influencer. Enfim, pelo menos é o que eu penso. Se eu estiver errado, me corrija. O que acontece? O advogado acaba desestimulando, porque ele faz esse tipo de publicação esperando que ele vai prospectar. E ele não prospecta. E acaba deixando. Gente, marketing jurídico é a mesma coisa de venda. Você precisa estar preparado para fazer aquilo ali, entendeu? E as pessoas, elas não estão se preparando. Falta um preparo nos advogados. Você vê que falta, entendeu? E eu falo com toda certeza do mundo, quem não está nas mídias sociais vai ficar para trás. Não tem jeito, né? E talvez mais uma situação que a própria pandemia trouxe e acelerou. Sim. Sem dúvidas, é isso. Só que quem está nas mídias sociais errado também fica para trás. O que eu vejo muito, assim, eu não sou um grande fã de mídias sociais, você também sabe, eu venho relutando em algumas coisas, tentando melhorar. E a gente briga sempre lá em casa, viu, gente? Briga. Então, assim, obviamente venho tentando, porque, claro, essa noção de que quem não evoluir fica, isso é fato, né? Então a gente tem sempre que lutar, às vezes, contra a própria natureza para se manter competitivo. Só te cortar, gente. Na minha mentoria, a gente fala de marketing jurídico.
Sim. Tá? Assim, a minha mentoria, ela não é só da área trabalhista. Né? Eu Engloba trago, tudo, né? sim, englobo, porque, principalmente para o jovem advogado, porque, por exemplo, nós, que já estamos aí no mercado há 10 anos, nós temos clientes. Né? Porque nós já fizemos trabalho, então a gente tem um indica o outro. Agora, para quem está começando, essa indicação ainda não funciona, então ele precisa estar nas mídias para conseguir prospectar cliente. Sim, sem dúvidas. Não, então assim, eu venho lutando com isso, mas eu às vezes vou observando e vejo muitas situações, tem advogados com 15, 20 mil seguidores. E aí, por curiosidade, eu vou ali olhar, tem um comentário, 2 comentários, 10 curtidas. E eu fico vendo aí, às vezes eu com meus pouquíssimos seguidores, posto um negocinho, tem mais curtidas, tem mais comentários, eu falo, não, tem coisa errada. Então, até isso, é comprar seguidores para fazer parecer que você é influente e tem sucesso, né? Então, eu acho que às vezes o que há, mas isso também não é só da advocacia, é de várias áreas. Com esse negócio de influencer digital, você pega hoje uma menina de 15 anos, ela está comprando seguidor para prospectar ali, para vender alguma coisa. Mas não vai ter resultado. Quem enfim. compra seguidor não... E do mesmo jeito que o advogado também não, né? Então, é por isso que eu te falo, não é a questão do regulamento da OAB, mas é o que o advogado faz que está errado. Que ele não vai conseguir crescer fazendo dessa forma, né? Desculpa te interromper, Não, Fred, sim. mas aí eu falo da OAB porque o que eu estou vendo nos outros estados? Os outros estados, eles estão fazendo palestra para os advogados. A OAB está ajudando. A OAB está fazendo palestra de marketing jurídico, está trabalhando isso para os advogados, está ensinando os advogados a fazer marketing jurídico. Aqui não se ensina, aqui se condena. Então, quantas pessoas, gente, eu encontro advogado na rua que vira para mim e fala assim, blogueirinha. Mas fala num tom pejorativo. Sim, eu sou blogueira. Sou blogueira mesmo. Sou. Sim. Você sabe, gente, eu recebo gente que quer fazer permuta comigo. Não é permuta para eu advogar, não. É permuta para eu divulgar o produto deles. Então, assim, eu não faço permuta. Mas é isso que eu vejo, exatamente como você falou aí do tom pejorativo, da coisa jocosa, né, da crítica. Sim. É isso que eu vejo que aí a OAB poderia, acho que você pegou um gancho muito interessante, a OAB poderia ajudar. Ao invés da OAB criticar, quando eu falo OAB, gente, obviamente, membros e advogados de uma forma geral. Repito, a OAB é feita de advogados. Sim. Né? Então, os advogados poderiam estar buscando essa qualificação também nisso. O regulamento mudou, vamos ver o que pode fazer, o que não pode fazer. Acho que falta muito isso. E, mais uma vez, a pandemia mudou o mundo. Mudou o mundo, mudou a advocacia, mudou o judiciário, mudou prestação de... Mudou tudo. Então a gente precisa... O STF está no TikTok. Exato, o STF está no TikTok, os tribunais superiores, de uma forma geral. Né? É isso, tem que ser, é informação. Né? A pandemia acelerou esse processo de informação, claro. A gente tem que consumir essa informação com cuidado. Vejo, às vezes, muitos advogados apressados em dar informação, em passar informação e acaba passando de uma forma equivocada e, às vezes, até a própria informação equivocada. A gente tem que ter muito, muito cuidado, muita prudência com essa informação. Eu falo sempre que o advogado, ele é um formador de opinião. Então, quando você ouve um advogado falar, no mínimo você para escutar ali achando que ele sabe do que está falando. Porque o que acontece? Quando a gente vai para as mídias sociais, quando a gente dá voz, a gente tem que ter responsabilidade. Sim, com tudo, né? Você entendeu? Então, assim, se você traz uma informação errada, você pode prejudicar as pessoas. Então, a gente precisa de ter essa responsabilidade de se preparar muito antes de fazer um Reels, por exemplo. Perfeito. Mas vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente. Cristiane, vamos pegar um assunto delicado agora também. Não é polêmico, mas é delicado. Aproveitando até mesmo o gancho do Setembro Amarelo, né? A gente está falando muito de pandemia também, que a pandemia acelerou muita coisa, mas a pandemia talvez tenha nos feito perceber que em alguns momentos é preciso desacelerar também. Né? A questão da saúde mental, saúde emocional, o advogado não ficou de fora disso.
né? A pandemia mudou muito também esse comportamento do advogado, seja nas redes sociais, seja na vida, porque somos todos seres humanos, né? Não parece, mas advogado também é gente. Mas enfim, pegando o gancho do Setembro Amarelo agora, nós temos algo muito presente, tanto na legislação trabalhista, quanto a gente vem vivenciando no dia a dia, que é me corrija a pronúncia se eu falar errado, burnout, não é isso? Isso, a síndrome de burnout. Síndrome de burnout. Então, assim, que é algo que tem sido muito presente, muito corriqueiro e recorrente nas empresas, a gente tem visto os funcionários cada vez mais com isso, e também na advocacia, né, de uma forma geral em todo mundo, mas claro, a gente fala aqui daquilo que a gente conhece, que são os advogados, né? Muitos com problemas, com dificuldades. E a gente teve um exemplo esses dias atrás. De um estagiário. Exato, não me recordo qual a cidade, não sei se foi São Paulo. São Paulo. São Paulo, foi né? São Paulo. Um estagiário que pulou da janela do prédio em razão da pressão no serviço, um escritório daqueles grandes escritórios com vários estagiários, né? A coisa do rendimento tem que dar resultado, tem que dar resultado. Como é que está essa situação na Justiça do Trabalho, primeiramente? Assim? Fred, o que acontece? Hoje nós temos uma tendência muito grande de romantizar o excesso de trabalho, né? A verdade é essa. É o né? workaholic, né? Todo mundo falava isso como se fosse uma vantagem, um cara ser fissurado no trabalho. Justamente. Então, assim, hoje a gente romantiza muito esse excesso de trabalho. E nunca na história do Brasil se viu tantos funcionários adoecendo de depressão, de síndrome de burnout, como hoje, né? Tanto dentro da advocacia como fora da advocacia. O caso desse rapaz em São Paulo é uma coisa que demonstra a realidade do que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Agora está se dando está vindo à luz, né? Então, assim, as redes sociais, como agora tudo aflorou, fica tudo mais fácil falar, a gente está vendo. Agora, na Justiça do Trabalho, a meu ver, ainda existe uma falha muito grande, principalmente em laudos. Porque o que acontece? A síndrome de burnout, ela é reconhecida como uma doença ocupacional, né? Mas a gente sabe aí que existe a OMS, existe alguns Eu até estava médicos... lendo sobre isso, até um perito da Justiça do Trabalho, do TRT, não me lembro qual agora, até porque eu não tenho familiaridade com isso, eles falando exatamente isso. Síndrome de burnout, ela não é doença. Tem o CID, o CID-11 até, se eu não estou enganado, só que nem tudo que tem CID é doença, né? Enfim, ele discorre lá sobre isso. E aí o que me chamou mais atenção, na verdade, na fala dele, é que essa coisa do tudo ser síndrome de burnout acaba atrapalhando o diagnóstico de doenças efetivamente que podem ter um desfecho trágico, né? E trazendo para dentro da Justiça do Trabalho, o que isso atrapalha? Porque o que acontece? Você diagnosticar uma síndrome de burnout não é fácil. Você pode conversar com vários médicos, psiquiatras, que um profissional responsável vai falar a mesma coisa. Não é você ir lá um dia no psiquiatra, uma consulta, o psiquiatra já virar para você e falar, não, você está com síndrome de burnout. Não, precisa ser feito todo um estudo naquele funcionário, precisa ser feito um estudo no ambiente de trabalho, precisa de ter essa perícia no ambiente de trabalho, entendeu? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, o paciente está acometido por depressão e é confundido com síndrome de burnout, entendeu? Perfeito. E eles levam isso lá para dentro da Justiça do Trabalho. Mas dentro da Justiça do Trabalho, aí o que acontece? Eles não conseguem provar nem a depressão, nem a síndrome de burnout. Na verdade, o ponto desse perito médico era exatamente esse. Claro, levando também um pouquinho para a questão humana, né? Não só na jurídica, no direito do trabalho. Você diagnostica como síndrome de burnout, só que ele está com depressão. Uma coisa é o tratamento, né? Por mais que ele diga que não é doença, mas tem ali um tratamento, atividade física, afastamento do trabalho, tal. Só que, por exemplo, não é um tratamento tão adequado como seria para depressão. Então você está tratando uma pessoa que tem depressão como síndrome de burnout, e aí o tratamento para síndrome de burnout não vai resolver o problema dele de depressão.
Então, esse é o levantamento que ele faz, é esse resultado que ele chegou que traz preocupação. E aí, sem dúvidas, eu acho que o momento de se levantar essa discussão é agora. Né? Mas agora que é fato que aumentou consideravelmente a quantidade de trabalhadores com síndrome de burnout, é fato. Sim. Mas justamente por conta dessa romantização do excesso de trabalho. Porque hoje você pega um comércio hoje normal, o funcionário ele trabalha 8 horas por dia, né, 44 horas semanais. Não é uma carga pequena, é uma carga excessiva. Só que a maioria ainda faz horas extras. Então, assim, se você pegar hoje os trabalhadores, eles trabalham de segunda a sábado com 10 horas de trabalho por dia. Recebem por isso. A questão aqui não é o financeiro. Não é o pagamento das horas Ninguém se discute. O empregador pode pagar direitinho hora extra, bacana, cumprir a obrigação dele trabalhista. O que a gente está discutindo aqui e o que eu acredito que tenha que ser a discussão a ser levantada no país, de uma forma geral, e a gente humildemente levanta essa discussão aqui, é exatamente isso. Não é só financeiro. Até porque tem muito trabalhador que até pede, às vezes, para fazer hora extra, para receber mais um pouquinho. Mas é porque, assim, a síndrome de burnout não é também só o excesso de horas, né? É o excesso de horas, é a maneira como esse funcionário é tratado, é a pressão que ele passa dentro das empresas. Porque hoje, principalmente aí as grandes empresas, é uma cobrança excessiva em cima de um funcionário. Sim. Entendeu? E, infelizmente, os empresários, eles não se atentam a isso. Os grandes escritórios de advocacia querem resultado. Sim, produtividade. As advocacias de massa. Né? Então é a advocacia de massa, né? Porque esses escritórios grandes, eles não trabalham com poucas empresas. Né? É a advocacia de massa. Então, quanto mais produz, mais eles vão ganhar. E aí acaba acontecendo. Uma cobrança. Eu até vi esse estagiário lá, não sei se vai se confirmar toda a especulação, mas parece que ele estava até dormindo no escritório para conseguir dar conta do trabalho. Eu vi vários relatos, né? Que depois que teve a denúncia, né? Depois que veio para as redes sociais, veio para a televisão, os outros funcionários criaram coragem e começaram a denunciar. É sempre assim, né? Precisa do primeiro para que os demais tenham coragem. Mas isso aí não é uma coisa só de grandes escritórios de São Paulo. Eu tive com uma advogada esses dias, conversando com ela, e ela me contou que trabalhava, ela pediu conta, ela saiu, ela trabalhava no escritório de advocacia aqui em Palmas, ela ganhava R$ 1.600 por mês e cuidava mais de 200 processos ativos. Gente, como que uma criatura dessa não dá síndrome de burnout? É uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande, né? Não tem jeito. E outra coisa, a síndrome de burnout não é só nos funcionários, não. Os advogados, donos dos escritórios também. Sim, não, mas é isso que é por isso que eu trouxe a discussão, trago a discussão, porque a gente percebe que tem advogado também, seja o advogado que é dono do escritório, porque, por exemplo, esses escritórios de massa, eles precisam faturar. E nos meses, por exemplo, que não tem faturamento? Que é a coisa do empresário. O empresário sofre também, a coisa de fechar folha de pagamento, de fechar imposto, de fechar isso e aquilo. Então, tudo isso vai se agravando, né? É por isso que a gente fala, a pandemia trouxe muita coisa boa, mas a pandemia também explicitou muita coisa difícil, né? Eu tenho um amigo que fala sempre que a gente precisa mudar o ritmo de vida. Porque é preciso trabalhar, é preciso se dedicar, claro, não é que ninguém vai virar vagabundo, mas a gente precisa dar uma acalmada, né, no ritmo, né, maneirar as coisas para poder continuar vivendo bem e até mesmo para poder bem desempenhar a atividade. É por isso que eu gosto de viajar, gente. Né? Bastante. É porque senão eu vou ficar com síndrome de burnout. Que desculpa esfarrapada é essa agora? Não, gente, vamos sorrir um pouco. Precisamos. E o setembro agora, né? O setembro amarelo é um momento bem interessante para essas discussões todas. Claro, tem muito empresário, tem muito patrão que às vezes não gosta dessa discussão, mas a maioria não gosta. Exato. Mas é necessário uma conscientização. Sim, é preciso. É necessário. E eu acredito muito que isso se reverte até, depois vai refletir até mesmo numa produtividade adequada desse funcionário, financeiramente. Porque o patrão também é ruim, por exemplo, você ter um funcionário afastado. Por mais que não seja ele a pagar diretamente esse salário do funcionário afastado,
mas é ruim para ele também, mas né? e as indenizações? Sim, porque, assim, um funcionário também tem isso. diagnosticado de síndrome de burnout, ele consegue uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. Perfeito. Entendeu? E tem isso ainda. Ele né? consegue, ele consegue. Então, financeiramente, para o empregador também não é bom. Não, de forma alguma. Não, é um prejuízo. É um prejuízo. E outra coisa, é engraçado, que depois que a gente vai para as redes sociais, gente, eu escuto tanta coisa e vejo tanto comentário. Esses dias eu estava falando alguma coisa sobre isso e a pessoa veio e comentou assim, eu já pago o salário do meu funcionário e está muito bom. Então, assim, o que acontece? Essa mentalidade, ela ainda existe. Eu pago o salário... Eu posso fazer o que eu quiser. quero com o funcionário. E não é assim, gente. Não funciona dessa forma. Não, perdão até por te cortar, mas você começou a falar aí, você fala nas redes sociais, as pessoas vêm, comentam, seja na rede social ou seja pessoalmente. Tem muito empresário preocupado, ofendido com aquilo que você posta, porque como você bem falou, você posta pro empregador, pro patrão. Só que querendo ou não, ao você ensinar o empregador a fazer o que é correto, às vezes o funcionário percebe que o patrão dele não está fazendo tudo da forma correta. Chega muito para você, muito patrão Chega. Valente. O que acontece? Gente, eu acho que já foram várias. Nem só um ou só dois. Foram várias pessoas que já falaram assim para mim. Teve umas até que comentou lá debaixo da minha publicação. Nossa, eu fico vendo suas publicações, me dá um desespero, me dá uma quase angústia. Uma depressão. Deus me livre, só é multa, só é isso, só é aquilo. Só é obrigação. Eu não acredito que seja assim. Eu não acredito que seja assim. Então, assim, o que acontece? O que eu faço, Fred, nas minhas redes sociais? Eu trago informação para o empregador do que ele pode e o que ele não pode fazer. O que é correto. O que se ele fizer vai dar ruim, porque vai dar ruim. Então, assim, eu não vou vir nas minhas redes sociais mentir, porque o empregador quer que eu fale aquilo que ele quer ouvir. Sim. Né? Então, lógico que eu acabo desagradando e tem muitos empregadores que vêm nas minhas redes sociais me jogar isso na cara. Mas também tem empregadores que vêm nas minhas redes sociais me agradecer, dizer que está aprendendo muito comigo. Esses dias teve uma empresária lá de Paraíso que me mandou mensagem e falou assim: doutora, eu agradeço demais a senhora, eu descobri que aqui na minha empresa a gente fazia tudo errado. E presta atenção, ela tem advogado. Sim. E não sou eu o advogado dela, deixando bem claro. Ela tem advogado. E o advogado nunca fez um trabalho preventivo e falou para ela o que podia e o que não podia. Aí ela virou para mim e falou assim: nossa, eu tô arrumando tudo. Então, assim, do mesmo jeito que tem os para criticar, tem os para agradecer. Sempre tem. Né? Aqueles que têm intenção de fazer a coisa correta, né? Mas que ficam bravos comigo, ficam. Você falou aí agora de dano moral por conta da síndrome de burnout. Tá vendo como eu entendo de direito trabalhista? É um fenômeno. Nós estamos num processo eleitoral. No meio do processo eleitoral. O que o processo eleitoral tem a ver com o direito do trabalho, né? Às vezes já tem gente se perguntando. Achamos um elo entre o direito eleitoral, o processo eleitoral e o direito do trabalho, que é o assédio eleitoral. Tem essa também, essa é nova. E numa eleição tão polarizada como essa nossa agora, né, nós tivemos um exemplo, tempos atrás, aqui no estado do Tocantins, de um fazendeiro falando que se o candidato tal, né, candidato A, B, ganhasse, ele acho que ia dar uma festa, matar uns bois, não sei o quê, parece que teve outro ameaçando os funcionários. E aí nós tivemos mais recentemente agora, também deu muita repercussão nacional, ali em Luiz Eduardo Magalhães, né, na Bahia, aqui Sim. perto, uma produtora rural, né, uma fazendeira, que ameaçou, né, claramente os funcionários, foi bem taxativa, e inclusive, se eu não estou enganado, o que eu achei mais interessante no vídeo, não é que ela ameaça demitir os funcionários dela, não, ela ensina, né, os demais produtores rurais, enfim, que devem demitir aqueles funcionários que não votarem no candidato deles. Assédio eleitoral, essa é nova, confesso que eu nunca tinha ouvido. Como é que é essa situação? Eu prefiro dizer assédio moral, que é uma nomenclatura que a gente já está acostumado no ambiente trabalhista.
coagir o funcionário a votar é considerado como assédio moral. Então, o empregador, ele não pode nem virar para o funcionário dele e perguntar qual é o candidato dele. Dirá ameaçar e dizer que ele tem que votar nisso ou naquele outro. Entendi. Entendeu? E se mandar embora, essa demissão ela pode ser considerada como uma demissão discriminatória. E aí, se o funcionário consegue comprovar na Justiça do Trabalho que ele foi demitido porque ele votou no candidato que não era do patrão, ele consegue uma indenização por danos morais. Então, assim, isso está acontecendo muito, está acontecendo com frequência. A gente vê relatos tanto de empresas privadas como do poder público, de prefeitos, né? Sim, no poder público, até desculpa. Os funcionários públicos. No poder público, infelizmente, é uma prática bem recorrente. Mas não pode. Não, perfeito, né? perfeito. Não pode. Claro, não é porque faz que é correto, Sim. mas é uma prática que a gente já percebe há algum tempo. Agora, o que talvez tenha me causado mais surpresa é a quantidade de vezes que isso está acontecendo e às claras, né? Não é um negócio escondido no particular. Né? Que até então a gente pouco ouvia falar. Mas repito, até por uma eleição muito polarizada está acontecendo muito, né? E acredito realmente que seja um tema que vai dar muito pano para manga ainda daqui pro final da eleição. Chovendo a ação judicial trabalhista. Aí depois o patrão vira e fala que a justiça trabalhista é protecionista, que a justiça trabalhista Era isso. só olha pro lado do empregado. Era isso que eu te perguntar lá no começo da conversa, quando eu te perguntei patrão ou empregado e acabei passando batido. A Justiça do Trabalho, ela é protecionista? Não. Não é. Não é. Talvez você não acredite, porque você não faz direito trabalhista. Mas, gente, a Justiça do Trabalho eu não considero, eu vou falar por quê. Eu vejo muita gente falando, mas advogar para a empresa é difícil, porque o empresário só perde. Eu não só perco. Se fizer certo, dá certo. Entendeu? Então, assim, a questão é, se você faz tudo dentro da legalidade, se você faz tudo certo, e se você faz um trabalho preventivo dentro da sua empresa, você não vai perder uma ação trabalhista. Agora, o povo quer fazer só o certo. O certo, às vezes, ele é mais caro, né? Pois é, mas não é. É isso que o empresário pensa. O empresário pensa que se ele fizer certo, ele vai pagar mais imposto, vai ser mais caro. Gente, nada é mais caro do que uma condenação trabalhista, do que você ter que recolher imposto retroativo, com juro, com multa. É o barato que sai caro. O prejuízo é muito maior, as pessoas precisam entender isso. Só que, infelizmente, a gente vê que... É o barato que sai caro. Ou pelo menos pode sair quando dá errado. A gente até comentou ali atrás, eu vejo isso. Às vezes o empresário, né, passa ali 10, 15 anos fazendo, nunca deu errado. Só que basta o primeiro funcionário levar ele na justiça, quando os outros veem que um levou, deu certo, vem de bola de neve, né? Um efeito bola de neve, né? E não é só isso, porque o que acontece? Há um tempo atrás, até alguns anos atrás, o Ministério do Trabalho ele não era tão ativo como é hoje. Sim. Hoje, a fiscalização do Ministério do Trabalho é muitas vezes eletrônica. Inclusive, só pegando o gancho do Ministério do Trabalho, dessa produtora rural, dessa agropecuarista, né, que nós citamos agora, o Ministério do Trabalho já instaurou procedimento, já vai ouvi-la, já quer entender o que está acontecendo, e isso pode resultar numa multa altíssima. E o que acontece? Quem é empresário vai saber o que eu estou falando. O sistema hoje, o sistema de trabalhista é tudo interligado e é eletrônico. Então todo funcionário que você tem que lançar dentro do sistema. Então a fiscalização do Ministério do Trabalho hoje é toda eletrônica, ela consegue ver, por exemplo, em tempo real, uma empresa que precisa de ter menor aprendiz e não tem. Ela consegue ver sem ir lá na empresa. Não precisa nem gastar gasolina mais. Você entendeu? Não. Então assim, né? Aí não reclama. Sim. Né? E aí depois ainda quer que o advogado faz milagre. Normalmente quer, mas isso aí não é só no direito do trabalho, não. É em tudo. Qualquer, né? Às vezes chega cada situação que a gente fica... As situações da advocacia. Todo o glamour da advocacia, não tem jeito. Cristiane, vamos pegando o gancho aqui agora dessas últimas atualizações, dessas últimas notícias. Tem uma que está repercutindo muito, o STF, inclusive... Tá julgando, talvez nesse momento, né? Tá no plenário virtual, talvez nesse momento tenha algum dos ministros lá votando piso da enfermagem. Sem dúvida um assunto que tem movimentado. E aí, por exemplo, tem governador que já falou que
para o poder público, se eu não me engano, acho que só valeria a partir de 1º de janeiro, né? Isso. Mas tem governador que já está pagando e disse que vai continuar pagando. Né? Sempre tem de tudo. Mas eleição para governo, né? Então... Fato é que o STF suspendeu por 60 dias, né? O ministro Barroso, especificamente, suspendeu por 60 dias o piso da enfermagem. E aí estão negociando lá, enfim, para ver o que vira. Fato é também que já está em votação no plenário virtual para ver se mantém essa suspensão ou não. Né? Pode ser que caia até mesmo a suspensão, pode ser que se mantenha. Como diria um amigo meu, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas fato é que deu uma repercussão muito grande nisso aí. Você teve tempo de ver algo sobre isso? O que você acha sobre isso? Eu tive que ter, né? Porque eu advogo para o hospital. Então não teve jeito, né? Fred, o que acontece? Você quer minha opinião? Sim. Ou você quer a Não, opinião jurídica? Vamos brincando aqui de advogado do diabo aqui, vamos falando. O que acontece? Eu nem me posicionei nas minhas redes sociais em relação a isso, mas eu vou falar sobre isso agora com você. Sem medo. Não. Tá? Não é porque eu advogo para hospital e para clínicas que eu vou dizer isso, não. Todo enfermeiro, óbvio, como qualquer trabalhador no Brasil, ele precisa de ser valorizado. E hoje ele é muito desvalorizado. E a pandemia, de novo, né? O assunto hoje, a pandemia rendeu. E na pandemia também foi a classe que sofreu muito. Porque né? assim, um enfermeiro que estuda aquele tanto de ano para trabalhar em uma situação completamente insalubre, porque é insalubre a função de um enfermeiro. Sim. ganhar R$ 2.500, R$ 2.600 é uma vergonha isso no Brasil. Sim. Mas... Os enfermeiros nessa hora já estavam tudo comemorando, aí com mais agora chega... Gente, a minha cunhada é enfermeira. É verdade, e ela tá te então, ouvindo, assim, vai te ouvir. Não, eu sinto a dor dela. Mas presta atenção, para mim essa lei, ela foi eleitoreira. Eu vou falar por quê. Gente, você não pode pegar... Porque eu não olho capital, eu não olho grandes hospitais. O Sírio-Libanês... Dá conta de pagar. Dá conta de pagar tranquilo. Dá conta de pagar. Faz em cócegas. Sim, mas o que a gente precisa de pensar? Para você fazer uma alteração de salário que mais do que duplica, você precisa de fazer um estudo orçamentário no Brasil inteiro. Tá, tudo bem, mas aí agora eu vou dar de advogado de diabo. Passou pelo Congresso, as duas casas do Congresso Nacional, Câmara, Senado, isso foi discutido. Para mim, continua sendo eleitoreiro. Não. Tudo bem, mas houve, a meu sentir, uma discussão em cima disso. O nosso Congresso é falho em vários aspectos, né? Em ano eleitoral isso se torna mais evidente, claro, mas houve ali uma discussão. Caberia ao STF essa intromissão nesse momento? O que acontece? Se nós formos olhar... Num processo legislativo que teoricamente foi perfeito. Tá, se a gente for olhar... Para a legalidade da lei ficou, né? Se a gente for olhar, eu acredito que não poderia ter tido essa interferência. Mas... É a tal da discussão do ativismo judicial, mas eu da não judicialização. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou nas minhas redes sociais. No dia que eu trouxe a suspensão nas minhas redes sociais do piso, teve mais de 10 enfermeiras. Quando você trouxe da suspensão? Da suspensão. Quando eu vi nas minhas redes sociais e falei que tinha sido suspenso. Teve mais de 10 enfermeiras. Todas daqui do estado do Tocantins, fora as enfermeiras de fora, porque teve gente que me procurou, que foram demitidas por conta do piso. Nossa. Já tinham sido demitidas. Mandaram mensagem para mim: nossa, doutora, eu fui demitida semana passada. Eu fui demitida mês passado. Então, assim, o que ia acontecer se não tivesse essa suspensão? Ia haver demissões em massa. E o sistema de saúde ia sofrer. Vai colapsar. Vai, é claro que vai. Porque, assim, a gente viu a interferência da Santa Casa. Gente, a Santa Casa fechar 20% dos leitos dentro de um estado de São Paulo, você tá louco. Ia ser um caos na saúde. Entendeu? E não adianta, se você pega um hospital pequeno de um interior... Vamos pegar ali. Um hospital no interior de 40 mil habitantes, às vezes só tem um hospital. Tem que demitir 30% da enfermagem? Para conseguir pagar a folha. Então, assim, gente,
Me desculpem quem pensa diferente, mas o brasileiro ia ficar desassistido na saúde. Não, sem dúvida. Então foi uma medida necessária para poder analisar. Agora, O impacto disso. Agora eu não sei o que vai acontecer, porque a lei já foi aprovada. Pois é, vão analisar o quê? É essa a grande dúvida Você que eu entendeu? tenho. Então, essa assim, é a grande dúvida que eu tenho. eu Vai não- analisar o quê? Suspendeu-se por 60 dias. A meu ver, estão só empurrando com a barriga por 60 dias. Porque o que acontece? O que o STF quer saber? O problema do STF não é o hospital privado, não. É o público, É o sim. público. Então, assim... Da onde vai sair o dinheiro para pagar Justamente. isso? Então, se o público não... Se eles não conseguem comprovar que houve uma previsão orçamentária, Não, mas a grande talvez questão... ali caberia... Não, mas a grande questão é que no poder público, essa previsão orçamentária ela vem a partir de agora, que é as LDOs, né, Daria Lei de tempo, Diretrizes né, de Orçamentárias e as LOAs. É a partir de agora que se vota o orçamento para o ano posterior. Então, é por isso a minha dúvida. O poder público, por mais que ele seja afetado, mas ele vai começar a se organizar agora. Cada gestor que se organiza. Entendo até que realmente é um valor alto, mas cada um que se organize com o que tem. Se não consegue gerir, saia e deixe quem consiga fazer. Agora, na rede particular, tudo bem, eu até entendo, e aí, ponto meu aqui, essa lei ela poderia ter vindo para a partir do ano que vem também para o particular. Sim. O gestor particular ele precisa se organizar Sim, também. com certeza. Você ter um aumento considerável de folha de um mês para o outro é terrível. Isso é terrível, aí eu concordo. Agora, deixa eu te falar. Eu ia falar uma besteira, né? Não pode falar. Não pode falar palavrão. Pode. Não, porque isso aqui é um programa de criança. Não, agora você vai ver a Não. merda que vai dar. Por exemplo, daqui 30 dias, digamos que eles não votem agora. Vota daqui 30 dias, vota e tira a suspensão. A lei fala que o pagamento era de agosto. Vai ter que pagar retroativo. Se não vem uma decisão para poder pagar agora, o empregador, o dono de hospital de clínica pequena, vai ter que pagar o retroativo. A folha do dia da decisão e mais A o folha de retroativo. agosto, setembro. Olha que... Confusão. É mais uma grande insegurança jurídica. No Brasil, a gente, né, falar de Mas no insegurança. Brasil isso aí é... Falar de virou- insegurança jurídica no Brasil é quase que pleonasmo. De advogado Mas no Brasil sofre. sofre a porque- verdade é essa, a gente sofre. Sofre porque o cliente te pergunta alguma coisa, você não consegue muitas entendeu? vezes dizer nem o caminho, nem o. Igual, eu fico. O cliente vira pra mim e pergunta: não, doutor, o que o senhor acha que vai virar isso aqui? Eu falo: meu amigo, só Deus. Não porque, tem olha, jeito. Porque, Tem coisas porque que não. você pega... eu vou pisar no calo agora da magistratura. Você pega um fórum com 4, 5, 6 câmaras cíveis. 6 Varas cíveis. varas cíveis, isso. Cada um decide de um jeito. No mesmo estado, 6 varas Não, cíveis. eu tô- A mesma matéria, cada juiz decide diferente. Não, Como eu é tô que faz? com um processo mais ou menos isso. 2 processos iguais e um distribuído para uma vara civil, outra para outra vara civil na mesma comarca. Cada juiz deu uma decisão diferente. Aí a gente apanha então- dos clientes. Mais ou menos. É complicado, é complicado. O direito não é fácil, não é glamuroso, como muita gente pensa. Não. E aí eu vou pegar o gancho agora, acho que a gente já discutiu muita coisa interessante aqui. E aí eu vou pegar o gancho agora já pra gente ir pro final, né? Já nos encaminhando pro final, exatamente nesse glamour da advocacia. Tem muita gente que acha lindo o advogado, terno e gravata, num fórum, calor de 45 graus nessa cidade. Enfim. Gente, Vamos- Só Sim, te sim. interromper. Teve uma época que eu queria deixar a advocacia e fazer nutrição. Você se lembra? Sim. Vocês sabem por que eu queria? Você se lembra por quê? Gente, porque eu não aguentava mais usar as roupas e ter que seguir um padrão que é imposto pra gente. Não, e é uma situação, e aí nós vamos voltar de novo a criticar advogado aqui, e eu critico sem problema algum algumas ideias. Não vou dizer que eu critico, mas pelo menos eu discordo. Uma vez eu ouvi de um advogado, e olha que ele nem era tão velho assim, mas era extremamente tradicional. Eu gostei do termo que você usou, mas você como é que é advogado de anel? Esse eu nunca tinha ouvido. Os advogados de anéis, né? É porque são aqueles tradicionais, né? Usam um anelzão vermelho, É a primeira da coisa pedra que faz vermelha. quando formam. Gente, isso não é coisa de velho, não.
Não? Tem novinho que faz? Tem advogado que acaba de formar, a primeira coisa que ele quer é colocar lá o anel lá. Pedra vermelha. Com rubi, né? Entendi. Chique. Mas enfim, aí eu ouvi... tive nem formatura. Eu também não, colei grau em gabinete. Aí eu ouvi de um advogado certa vez, já tem um tempinho, ele disse que o terno e gravata para o advogado era igual a capa para o Batman. O advogado sem terno e gravata, ele estava sem armadura, assim como o Batman. Eu fiquei olhando aquilo, não retruquei, não falei nada, cheguei em casa, pensei, falei, não, eu tenho que mudar de profissão. Ah, claro, a gente gosta, às vezes, você vai para um tribunal, alguma coisa mais formal, bota lá o terno e a gravata, vai bonitinho, arrumadinho, bem vestidinho. Mas tem dias que é complicado, você botar um terno e gravata todo dia debaixo de um sol desse. Então tem algumas formalidades da advocacia que às vezes me espantam um pouquinho. E aí a gente pode falar, aí a gente volta lá pra rede social, pra tudo. Mas, gente, eu sou fora da caixinha. Tem uns que insistem até hoje no doutor, né? De Dom Pedro. Eu vi piadas agora no 7 de setembro. Também, acho que essa no 7 de setembro agora. Verdade. Dom Pedro dando o grito de independência lá e um advogado gritando se era pra chamar de doutor, falando da lei, enfim. E quando o advogado, cada coisa. E quando o advogado coloca o underline lá, doutor. Doutor fulano. Gente, olha, se bem desculpa, mas é porque assim, quem me conhece, sabe, eu sou muito responsável com o meu trabalho, eu sou muito dedicada com o meu trabalho. É tanto que nós temos clientes antiguíssimos, fiéis, graças a Deus, por conta do nosso trabalho. Mas eu sou completamente fora da caixinha, gente. Não, tem umas coisas que não claro cabem que mais. Quando a gente vai para as redes sociais, voltando para o marketing jurídico, quando a gente vai para as redes sociais, a gente precisa de se apresentar, porque o meu Instagram é meu escritório. Sim, né? Sim. O meu Instagram é meu escritório. Mas assim, eu já falo para todo mundo, eu sou completamente fora da caixinha. Não, tem algumas coisas que eu acho que já não cabem mais. Igual, eu não corrijo também. Às vezes o cliente chega para mim, doutor. Eu não corrijo, porque às vezes a pessoa fica constrangida em ser corrigida. Né? Você fala assim, não me chama de doutor, não. Às vezes a pessoa fica constrangida. E a senhora? Mas eu jamais... Tem alguns advogados que às vezes eles se apresentam, não, eu sou o doutor fulano. Eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus. Então a gente precisa rever algumas práticas. Precisa. Né? A gente precisa evoluir até nisso. Né? É fundamental evoluir. A advocacia já não cabe. Como é que é o seu nome? Fred. De vez em quando eu ainda tento o Frederico ainda, mas nem isso eu consigo. Mas eu gosto do Marcos. Não, mas o Marcos nem minha mãe chama, então você esquece o Marcos. Marcos Frederico é muito mais bonito que Fred. Nem minha mãe que colocou o nome chama, então esquece. Mas vamos lá, vamos finalizar isso aqui, que isso aqui também não é papo de comadre, não. Todo esse glamour da advocacia é uma coisa glamurosa, já deve ter visto muita coisa interessante. Oxe, 10 anos. 10 anos de advocacia já deu tempo de ver muita coisa interessante. Fala uma pra gente rapidinho, só pra gente tentar finalizar num clima mais amistoso. Fred, várias. Eu já vi várias coisas, mas eu passei por uma situação que essa situação me marcou. Eu estava fazendo um inventário. Vixe. Casos de família. Casos de... Gente, são os melhores. Sucessão só não é mais divertido do que família. Assim, família é fantástica. Você sabe, né, que eu sou advogada trabalhista, mas o nosso escritório faz inventário, e eu faço inventário desde que eu formei. Eu preciso encontrar um advogado de família para entrevistar aqui. Antes de formar. Mas também, de novo, é muita confissão para hoje. A OAB vai vir... Não, a OAB não me pega mais não. Me chamaram lá naquela época lá, mas agora acabou. Agora eu sou advogada com a OAB e tudo. Advogada com a OAB e tudo é fantástico. Isso aí também eu acho ótimo. Melhor que o doutor. Gente, eu estava fazendo um inventário. Era um pai, um filho. Tinha falecido a mãe, né? E eles tinham fazenda. Eles tinham chácara. Eles tinham caminhonete. Eles tinham trator. E aí estavam brigando por esse patrimônio todo. Não. O patrimônio estava todo dividido. Aí eles chegaram lá no meu escritório. Estou lá fazendo a divisão, conversando com eles tudo. De repente, eles começaram a discutir por conta da panela de pressão. Meu Deus. Foi, de verdade, juro. Eles dividiram tudo. Eles dividiram uma fazenda de mais de 3 milhões. Eles dividiram caminhoneta. Sem briga. Tudo, sem confusão nenhuma. Aí chegaram nas panelas. Aí eles, gente, o pai e o filho, eles dividiram os pratos, os copos, eles dividiram tudo. E quando chegou na panela de pressão, eles começaram a brigar, porque todos os dois queriam panela de pressão.
Era muito... Eu não consegui... Era muito afeto naquela panela de pressão. Eu não consegui entender se aquela panela de pressão tinha algo sentimental, emocional, afetivo, né? Ou se eles realmente... Mas fato... Ou se era só pra brigar mesmo. Não, mas fato é que eles se engalfinharam. E só tava nós três. Teve que entrar no meio pra separar. Eu entrei, só tava nós três dentro da minha sala. Meu Deus. Meu escritório era grande e a minha sala era do fundo, minha secretária ficava longe de mim. E eu tive que entrar no meio dos dois, os dois se esmurrando. E eu entrei no meio com os braços para. E eu tive que passar um sabão nesse povo. Porque eles estavam brigando por conta da panela de pressão. Essa panela de pressão devia ser boa. Era elétrica? Não, era panela de pressão mesmo. Gente, depois eles choraram, me pediram desculpa, tudo, sabe? E mas eu não sei aí... com quem ficou a panela de pressão. Não, mas era isso que eu ia te perguntar agora, pelo amor de Deus. Mas é a pergunta que tá todo mundo se fazendo agora. E quem ficou com a panela de pressão? Eu acho que eu consegui convencer o filho a deixar a panela de pressão com o pai. Até porque o pai, teoricamente, vai morrer mais cedo, o filho merda depois da panela de pressão. Mas eles brigaram. Né? Mas eu vou te contar um segredo desse povo. Que depois de uns 4 meses... Ele voltou no meu escritório com uma mulher, o senhorzinho. O viúvo. Ele voltou no meu escritório com uma mulher para poder fazer um pacto nupcial, porque ele estava casando de novo. Acontece nas melhores famílias. Então eu não sei se a briga da panela de pressão pode ter sido por conta disso também, né? Também. Não, mas agora, mas assim, ó, eu só quero deixar bem claro que você deixou todo mundo agora curioso, porque era a pergunta que eu ia te fazer agora. Quem ficou com a panela de pressão? Você precisa... Eu vou ter que ir atrás desse cliente. Descobre e volta para contar. Mas enfim, gente. Cristiane, muito obrigado. A gente precisa terminar. Papo tem para 2 dias seguidos aqui, até porque 10 anos não são 10 dias. Gente, nós não contamos nem piada. Não, aqui é um negócio sério. Nada engraçado. Não, aqui é um negócio sério. Eu prometi pros meus seguidores que eu ia fazer eles sorrir. Não, porque isso aqui é um negócio sério. Não, isso aqui e a pergunta que o povo me mandou no privado? Eu não posso responder. Não pode? Eu respondo pra vocês no privado. Não, mas agora até eu fiquei curioso agora. Gente, deixa eu contar pra quem não me conhece. Ele é meu sócio, meu amigo e meu esposo. Agora eu entendi a pergunta que foi feita. Agora eu entendi. Essa parte do meu esposo ficou... Então, apresentando pra vocês, Marcos Frederico. Fred. A gente resume no Fred. Mas vamos, a gente precisa finalizar. Eu agradeço, confesso que eu fiquei surpresa quando você me falou que eu seria a primeira. Não teria outra pessoa, não tinha jeito. Mas eu imaginava que fosse outras pessoas. Até graças a Deus a gente tem bons amigos, tem muita gente que, se tudo der certo, estarão aqui. Mas este primeiro programa precisava que fosse você, quem sempre apoiou, quem sempre esteve por trás, quem sempre aguentou meus estresse ali quando alguma coisa dava errado. Nossa, gente. Não, foi pouco, não foi muito não, também não exagera. Ele é extremamente ansioso. Não. Mas eu quero te desejar todo sucesso. O podcast Piqui Jurídico vai arrebentar. Se Deus quiser. É o maior podcast jurídico com o nome de Fruto do Cerrado do Brasil. Do Brasil. Não tem erro. E eu vou falar pra vocês. Esse nosso foi sério. Os próximos daqui pra frente não serão tanto, tá? Não. Não. É sério. Nós vamos, nós vamos fazer um mexido. Eu vou ajudar ele. Nós vamos fazer um mexido legal, porque ele é muito sério. Mas eu não sou não. Mas nós vamos fazer um mexido. Vocês podem ficar tranquilos. Gente, muito obrigado. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Quem gostou, já deixa logo um curtido. Siga o Piqui Jurídico nas redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube, no Spotify, né? Então assim, vamos ajudar a disseminar o Piqui Jurídico. Claro, a ideia é sempre melhorar, que os próximos episódios possam ser ainda melhores. A próxima temporada, se Deus quiser nos permitir evoluir sempre, para que a gente possa gerar entretenimento e levar conhecimento também. O objetivo do Piqui Jurídico é esse, é levar conhecimento, mas levar de uma forma clara, de uma forma bem transparente, sem muito juridiquês. Às vezes o advogado que fala de um jeito que ninguém compreende, não é esse o objetivo. Essa não sou eu. Vamos tentar, e é por isso que eu te falei que não existia ninguém melhor para ser a nossa primeira convidada, para fazer a apresentação do Piqui, e claro, vamos melhorando, vamos evoluindo sempre,
muito obrigado mais uma vez. Gente, me segue no Instagram, deixa eu aproveitar aqui o pique de vídeo pra pedir seguidor. Faz sua propaganda, deixa Isso. sua... Me segue no Instagram, Qual que é o me Instagram? segue no TikTok, no Instagram, @Cristiane R. Prado. Ótimo. Mas se você digitar lá só Cristiane Prado, já me aparece. Pronto. Vai Aparece a minha encontrar. pessoa. Então, muito obrigado. Muito Beijo obrigado, pra Cristiane. vocês. Muito obrigado a todos que nos assistem. Até a próxima. Acabamos. Nossa, eu queria conversar mais. Começamos 1h15.